Fala pessoal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre como que eu faço para saber se quem está me vendendo um imóvel é realmente o proprietário. Às vezes é um assunto que para advogados, para quem já trabalha com isso, corretores, já é um assunto simples, mas para boa parte da população não é. Então eu quero tratar sobre esse tema de uma maneira simplificar de que forma que você pode descobrir se quem está te vendendo um imóvel, um terreno, é realmente o proprietário. Vamos lá então. Por que disso? Qual é a ideia de fazer esse vídeo? Uma das demandas que a gente recebe muito no escritório é relacionada a pessoas que buscam um escritório, que querem comprar um imóvel, né, e estão desconfiados se realmente a pessoa é dona ou não. Ou às vezes, e vem depois, a pessoa já vem com um contrato de compra e venda pronto e diz assim, olha, eu comprei dessa pessoa, mas aí apareceu um terceiro lá dizendo que era o dono, como é que eu faço? O que eu vou fazer agora? E aí, para você evitar que você seja vítima de um golpe, de um estelionatário, você tem que comprar da pessoa que é dona daquele imóvel. Então, você tem que ter certeza que aquela pessoa realmente é o proprietário daquele imóvel. Então, nesse vídeo de hoje, o objetivo é tratar sobre como que eu faço, então, eu, leigo, eu, cidadão, que estou comprando ali um apartamento, uma casa, um terreno. Geralmente isso acontece em terrenos rurais, tá? Mas não é exclusivo, né? Então, como que eu faço para saber se eu realmente estou comprando esse bem de uma pessoa que é dona desse imóvel? Para você, antes de mais nada, para você saber como uma pessoa é dona ou não, todo imóvel no Brasil, nível Brasil, todo imóvel ele tem que ter um registro. Esse registro desse imóvel ele não fica na prefeitura, ele fica num cartório que se chama registro de imóveis. É conhecido mais por cartório. Então, se você falar cartório, não está errado, está certo, mas o termo técnico correto é registro de imóveis. Cada cidade tem o seu registro de imóveis. Talvez, se você mora numa cidade muito pequena, talvez ali não tenha um registro de imóveis para cada cidade, tenha um registro de imóveis para 2, 3 cidades que são menores. Isso a gente chama ali de comarca, né? Então, naquela região tem um registro de imóveis para 3, 4 cidades. Mas, via de regra, todas as cidades, pelo menos as principais do Brasil, elas vão ter um registro de imóveis. Dependendo do tamanho da cidade, até São Paulo, por exemplo, vai ter mais de um registro de imóveis, porque são muitos imóveis, cada pedacinho, cada apartamento, cada casa, cada espaço é um registro. E aí, tendo em vista o número de registros, é separado em primeiro registro de imóveis, segundo registro de imóveis, terceiro registro de imóveis, quarto, enfim, e assim sucessivamente. Então, dito isso, você já sabe que todo imóvel tem um registro e esse registro fica no registro de imóveis. Lá no registro de imóveis, quando você realmente tem um imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, em que esse imóvel está registrado certinho, lá vai ter todo o histórico desde do momento em que ele foi constituído como imóvel. Então, um terreno lá de 1950 vai ter quem foi o primeiro proprietário, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, vai ter todos os registros. Se tem penhora, se tem um processo, se não tem, vai ter tudo no registro de imóveis. Acontece que em algumas áreas mais afastadas, né, então, geralmente com terreno rural, acontece muito de não ter esse registro. Se isso acontecer, é uma grande preocupação. Você não pode comprar um terreno sem registro, porque de duas uma. Ou esse terreno não tem dono, e aí se não tiver dono, ele é de domínio público, e aí você não pode ser dono nunca, tem que tomar esse cuidado. Ou esse terreno você vai precisar regularizar, e aí para regularizar, por vezes vai custar muito caro. Você vai ter que ali fazer o registro, tudo certinho, para fazer essa regularização. Então, se você estiver comprando um imóvel que não tem registro, o primeiro passo, sem dúvidas, é procurar um advogado para tratar com ele sobre essa questão. Agora, se você está comprando um terreno, apartamento, um imóvel como um todo, né, que tem registro, para você buscar esse registro é muito fácil, você não precisa sofrer. Vou mostrar aqui na minha tela para vocês a tela do site que você vai acessar para conseguir buscar quem é o proprietário desse imóvel. Então você tem duas formas. Você pode fazer através desse site aqui, que eu estou mostrando para vocês, ou você pode fazer pessoalmente lá no registro de imóveis da sua cidade, da cidade onde está o imóvel. Então estou comprando um imóvel em Itajaí, eu tenho que ir no registro de imóveis lá de Itajaí. Estou comprando em Balneário Camboriú, eu tenho que ir no registro de imóveis de Balneário Camboriú, assim sucessivamente. Mas para você não ter que sair de casa, você pode entrar nesse site aqui. Esse site aqui se chama registradores.onr.org.br. Depois,
você acessa esse site, você consegue logar nesse site aqui com o seu login do gov.br, tá? Então, se você quiser, ou se você pode criar um login e senha. Aqui eu já estou na minha conta, que é uma conta minha que eu criei, ó, do Matheus. Aqui eu coloco um dinheiro, né? Porque eu vou ter que pagar por isso, não é de graça, para fazer essa pesquisa de certidões, de documentos, de registro. E nesse site aqui você pode fazer milhares de coisas, não é só buscar quem é o dono. Você pode fazer pedido de penhora, você pode fazer pedido de registro, regularização, desmembramento, tudo que você imaginar, você pode fazer aqui. Geralmente o advogado que vai ter acesso a isso, mas se você quiser exclusivamente buscar quem é o dono de um imóvel, você vai fazer o seguinte. Aqui a ferramenta ela é intuitiva, mas você tem que aprender a mexer nela, buscar exatamente o que você quer. O registro de um imóvel se chama matrícula, tá? Isso aqui é o nome que se dá ao registro de um imóvel. Então, todo imóvel tem uma matrícula. Essa matrícula, ela recebe um número. Quando você quer saber, tá? Estou comprando do João. Se você quer saber se o João é o proprietário, você vai pedir o seguinte para o João: João, qual é o número da matrícula desse imóvel? Porque daí quando você pedir isso para o João, ele vai te dar um número, aí você vai vir aqui em visualização de matrícula, vai clicar em novo pedido. Aí aqui ele vai dar um aviso dizendo que é cobrado e tal, né, que não é de graça. Você vai prosseguir. Você vai ver qual é o estado, vamos supor que seja Santa Catarina. Aí aqui ele vai te dar um aviso de que é só para visualização, isso aqui não tem validade para outro fim, porque aqui essa visualização de matrícula é só para você saber se é o proprietário, tá? Então só vai servir para isso. Li concordo, prosseguir. Aí você vai colocar aqui a cidade, vamos colocar Itajaí. Você vai colocar qual é o cartório, qual é o registro imóvel, se é o primeiro, se é o segundo, e você vai colocar a matrícula. Então ele vai te dar um número lá, 11245. Esse número é a matrícula. Quando você prosseguir, então, o que vai acontecer? Ele vai buscar lá no registro imóveis de Itajaí esse número de matrícula que foi o que o João te passou. Então, se o João te passar o número de matrícula, o caminho é por aqui. Aí você clica em prosseguir, ele vai dizer quanto que vai custar, R$16. E aí você clica em concluir o pedido. Eu não vou concluir porque senão ele vai gastar meu dinheiro aqui, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então isso é se você sabe o número da matrícula. Agora, se você não sabe o número da matrícula, você vai clicar aqui em pesquisa prévia ou pesquisa qualificada. E aí você vai buscar os estados que têm esse serviço disponível. Então lá para cima não tem. Então é mais aqui para o sul mesmo que vai ter esse serviço. Aí ele também vai cobrar um valor. Eu não vou prosseguir justamente para não gastar o valor aqui. Mas aí aqui você vai pedir, você vai informar qual é o endereço do imóvel. É Rua Gil Sten Ferreira, número 100, bairro tal. Você vai informar o endereço completo com o número da sua casa que você está comprando. E aí ele vai buscar naquele endereço quais são as matrículas que tem naquele local. Então, você tem duas formas. A mais fácil é se você tiver a matrícula. E a segunda é se você não tiver a matrícula, você vai ter que fazer a pesquisa por endereço, tá? Então, são as duas formas que você tem de buscar de maneira mais fácil o registro. E aí, quando você tiver acesso a esse documento, lá no final, então imagina que tem 3 folhas esse documento, tá? Tem 3 folhas. Na última folha é que tem que estar o nome aí do João, tá? Porque se na última folha não tiver o nome do João, pode ser que esse imóvel não seja do João. Aí você, claro, é um documento mais técnico, mas você pode pedir uma ajuda aí para algum colega, amigo, conhecido, ou fazer uma consulta com o advogado para ter essa certeza, essa confirmação, tá? De todo modo, a ideia aqui central é te dar um caminho alternativo para você não comprar no escuro, para você ter um documento que garanta que aquele imóvel ele vai ser seu e que você não corra o risco de ser vítima de um estelionatário, porque infelizmente é mais comum do que parece. Alguém que finge ser dono, te vende, mas não tem o registro, tá? Se você estiver comprando de alguém que legitimamente parece ser dono, mas não tem esse registro, aí a ideia, a sugestão é procurar um advogado para ele fazer o que a gente chama de due diligence, né? Que é investigar para ver se realmente ele tem algum direito sobre aquela terra. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado do vídeo, que seja de maneira muito proveitosa o conteúdo passado aqui. E se você estiver gostando, curtindo os vídeos que eu posto aqui todas as semanas, não deixa de curtir, comentar, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima.